É que também, né, Jussara, o presidente Lula fez pesquisas internas no Palácio do Planalto que mostravam que cada vez que ele criticava esses cortes ou as críticas que ele fazia ao Banco Central, aos juros excessivos, a popularidade dele crescia. Então, na verdade, ele se dividia em dois, aquela coisa meio médico e monstro, né? De um lado, ele falava para o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, siga tocando, vamos fazer o que é preciso ser feito, pode comunicar da sua maneira ao mercado que nós vamos respeitar, sim, o arcabouço fiscal, mas para o seu próprio eleitorado, Lula fazia essas críticas e aí o mercado entrava em parafuso, mas ele acabou sendo convencido, nada que ele já não soubesse, que essas declarações, apesar de a curto prazo trazerem uma popularidade, uma aprovação boa para ele, por outro lado, os efeitos eram tão nocivos que podiam pegar na próxima esquina seu próprio eleitorado, com mais inflação, né, com esse desajuste de câmbio e tudo mais. Politicamente, Jussara, como você avalia essa fala, não só de prometer fazer o corte, como sempre que for necessário? Vamos lá, Débora. Você estava falando ali do presidente do Banco Central e da Roberto Campos Neto e das críticas que o presidente Lula faz a ele, e ele percebe, né, que isso tinha, de alguma forma, o ajudava na popularidade, numa percepção. Hoje, nessa entrevista, na mesma entrevista que ele falou que vai cortar sempre que precisa, fazer corte sempre que precisa, ou seja, dando um sinal ali para o mercado, ele voltou a criticar Roberto Campos Neto. Estava lendo aqui a entrevista da Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters, lembrando que essa entrevista coletiva, essa entrevista do presidente Lula foi feita apenas para agências internacionais. Ele voltou a fazer algumas críticas a Roberto Campos Neto. Agora, esse sinal, de fato, não parece o mesmo presidente que na semana passada chegou a dar uma declaração à TV Record, dizendo que não estava convencido de que precisava cortar, né? Assim, ele já tinha... Então, assim, agora ele fala que vai cortar sempre que precisar. E aí eu lembro também, e como que a gente vai analisar politicamente, porque é um esforço da comunicação do Palácio do Planalto para evitar essas turbulências no mercado que acabavam, cada declaração do presidente Lula, vinha ali uma turbulência no mercado, e o que a gente observa é que está tendo um cuidado a mais sobre isso. O presidente Lula, por vezes, deu declarações que pareciam completamente contraditórias ao que defende, né, o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, na semana passada, quando o ministro Haddad, junto com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e outros ministros se juntaram ali para dar uma coletiva anunciando que ia ter esse bloqueio, né, esse congelamento de 15 bi, que na verdade são 3,8 de contingenciamento e 11,2 de bloqueio. Quando ele fala sobre isso, ele dá faz esse anúncio que haverá esse congelamento, Haddad inclusive fala que era para evitar especulação. Ou seja, o que indica que o Palácio do Planalto está bastante preocupado com a repercussão disso. Ou seja, já anunciou, vai ter um congelamento. E aí hoje vem a confirmação desses números. Claro que ainda vai saber de onde serão cortados, onde ocorrerão esses bloqueios, esses congelamentos, a gente não tem o detalhamento ainda, então vai mais um tempo. Mais importante, a declaração hoje do presidente Lula tem muito sentido de dar um sinal ali que o mercado estava esperando. Então, inclusive, vocês vão lembrar, na semana passada, quando a gente estava transmitindo ao vivo aqui no 360, eu não estava aqui, mas vocês estavam. Quando o ministro Fernando Haddad dá aquela coletiva de imprensa, ele é questionado, né, sobre se o presidente Lula tinha sido convencido a fazer os cortes. E aí Haddad diz, não, ele não precisou, se eu estou aqui, porque não precisou ser convencido. E a Tebet também, a ministra Tebet, também sai em defesa do presidente Lula, dizendo que tinha sido mais fácil na reunião ali da junta orçamentária e que o presidente Lula já tinha sido convencido da necessidade de fazer esses cortes. Então, politicamente, o que a gente vê é que o presidente Lula manteve ali aquelas críticas para não perder o costume a Roberto Campos Neto, mas deu uma sinalização importante para o mercado, dizendo, olha, vou cortar sempre o que preciso, reafirmando ali o seu compromisso com a meta fiscal, com o arcabouço fiscal.